Bom, vamos começar? Boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o Cleiton Pedro, responsável pela FESA Exfor, que é a nossa divisão aqui de tecnologia do Grupo FESA. E hoje tenho o prazer aqui de estar com três feras que vêm protagonizando, né, transformação digital no país, né? Então, eu queria apresentar aí o Danilo Zimmermann, que é o CIO e CDO da Cielo, o Fábio Basiloni, que é o head de seguros do Banco C6 e um dos 14 malucos do Brasil que gostam de seguros, não é assim, Fábio? E o Kleber Moraes, que é o Country Director da AWS aqui no Brasil. Desde já, aí, Fábio, Danilo e Kleber, bem-vindos. Eu agradeço aí a participação de vocês. Bom, a gente teve um primeiro webinar sobre transformação digital na prática, que a gente falou de dados, né, como transformar dados em um ativo estratégico, né, e hoje a ideia é a gente abordar o tema de inovação, né, a gente falar um pouquinho de inovação na prática, trazer esses cases práticos para todos vocês. A ideia, gente, é fazer desse webinar uma grande conversa, então a gente não vai ter nenhuma apresentação e depois faz pergunta no final. Vocês já podem ir interagindo, fazendo perguntas desde já, que vocês tenham para um dos três, e eu vou aqui moderando, né? Nós temos aqui, tem aí uma sessão de Q&A, vocês podem fazer as perguntas aí e a gente vai direcionando, tá bom? Eu queria começar o nosso bate-papo aqui com o Danilo, né? O Danilo, eu queria pedir para você contar um pouco para a gente, assim, como é que tem sido essa jornada de transformação digital na Cielo, né? Falando um pouquinho assim, quais são os desafios de inovação e disrupção nessa indústria de adquirência, né, de meio de pagamento, e como é que vocês vêm atacando esse tema. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite a todos aí, um prazer estar aqui. Obrigado, Cleiton, e todo o time FESA, pelo convite. É um prazer aqui revê-los aí, Kleber e Fábio. Realmente, a nossa jornada de transformação digital e cultural, ela está indo em ritmo acelerado. Eu vou comentar aqui algumas das experiências e do que a gente já está colhendo, né, de fruto em cima disso. Também falar um pouco do momento do Covid, aí sim as soluções digitais, isso tem muito a ver com os desafios da indústria, e algumas das nossas soluções, algumas das coisas que a gente plantou, né, antes do Covid, a gente está agora colhendo muito fortemente, em virtude até do momento do varejo. Mas antes quero dar uma contextualizada na companhia, na estratégia, para ajudar, né, nessa questão também do nosso momento. O momento é ímpar na indústria de pagamentos. Muito se sabe que nos últimos anos a gente está enfrentando um cenário muito pesado de hipercompetição, a gente chama, né? Mais do que uma competição, uma hipercompetição, com centenas de empresas que entraram nesse setor. Isso está movimentando a indústria como um todo. E também muitas mudanças regulatórias que estão acontecendo. Algumas aconteceram recentemente, outras acontecerão ainda este ano e início do ano que vem. A Cielo, como grande líder, né, do mercado de pagamentos no Brasil e América Latina, com mais de 1,5 milhão de clientes, aproximadamente 10% do PIB passa na nossa estrutura de autorização e liquidação financeira, tem uma responsabilidade muito grande, não só de se posicionar, né, e de criar diferenciação, mas a sua responsabilidade no varejo como um todo. A gente vem fortemente diversificando o nosso portfólio. A gente costuma dizer que não somos mais uma empresa de maquininha já há algum tempo. A gente é plataforma tecnológica, e eu vou dar aqui alguns exemplos do que significa isso. Não só para a Cielo agora, inclusive com parceiros estratégicos, no modelo white label, enfim, vou comentar à frente. E a gente vem em cima desse posicionamento de plataforma tecnológica, diversificando o nosso portfólio. A gente já entrou em emissão, saímos de ser só uma credenciadora, entramos em emissão, em conta digital, em wallet. Estamos desenvolvendo fortemente iniciativas nessa torre, vamos dizer assim, de negócio. Entramos também fortemente em serviços de valor agregado para o varejo. A gente sempre teve, mas agora a gente está intensificando, inclusive para o pequeno varejo, né? O serviço de valor agregado que a gente já levava para os grandes varejistas, os grandes clientes, agora começam a ser percebidos também pelo pequeno varejo. E tudo isso, né, de novo, num momento ímpar de indústria,
um cenário de hipercompetição, meio que comoditizou a questão da maquininha, né? E a gente, como também o líder de e-commerce, a gente já vinha diversificando em soluções digitais, não é de hoje que a gente está fazendo isso, muito tempo, né? A Cielo, esse DNA de inovação, vem se posicionando. E aí a transformação digital, nosso programa de transformação digital, que carrega um movimento forte de cultura, né? Da gente entender que, apesar de líder, a competição nos traz uma nova realidade, né? Onde o cliente no centro, enfim, todos esses princípios direcionadores da transformação, decisões muito baseadas em dados, a gente colocando tudo isso em prática. E também um outro aspecto que eu queria abordar na estratégia é que a gente já sabe também, não é de hoje, de que não adianta usar os nossos próprios recursos, somente os nossos recursos internos, as nossas plataformas, a nossa gente. Está aqui a própria AWS, que é um parceiro importantíssimo para a gente, e a gente conta com um conglomerado, né, ecossistema como um todo, para poder continuar liderando, inovando, enfim, levando alternativas que simplifiquem, agreguem valor para o varejo brasileiro. Inclusive com inovação aberta. Eu estava falando disso há alguns dias. A gente tem um programa formal aqui para trabalhar inovação aberta, não só com conexão com startups, com hubs de inovação. Também a gente tem programa de mentoring formal com os executivos. Aliás, do último programa de mentoring, 2 startups foram selecionadas e entraram realmente na nossa produção, que a gente chama, né? O Cielo Pay, que é o nosso aplicativo, utiliza uma dessas startups que a gente selecionou. A gente vai até a ponto de fazer M&A parcial ou total, um programa pesado de inovação aberta. Então, nosso DNA de inovação, ele sempre existiu e a gente está reforçando ele. Comentando um pouco sobre o momento, né? O Covid trouxe, naturalmente, um grande impacto, todo mundo sabe, no varejo como um todo, e a gente tem o nosso índice do varejo, que é amplamente usado, né, na indústria de mídia, o próprio governo já usou, enxergou aí um impacto grande, um recuo na ordem de 22%, de março até agosto. A gente vê agora essa curva voltando, medindo ali um número recente de setembro, um impacto aí, um recuo na ordem de 6%. A gente espera que essa curva volte ao normal rapidamente, né? Os bens duráveis e serviços foram os principais impactados, e a parte do supermercado, bens não duráveis, é o que ajudou a não ter um impacto tão grande. O Covid trouxe oportunidades. Entrando um pouco aqui nas soluções digitais, a gente vê, né, que o varejista passou a adotar soluções digitais, ele não tinha alternativa, então ele foi forçado, né? Muito se fala aí da aceleração da transformação digital que a pandemia trouxe. Isso a gente vê aqui na prática. Então, falam mais 6 milhões de empreendedores brasileiros passaram a usar soluções digitais. E na outra ponta, o consumidor mudando o hábito de consumo e usando as tecnologias aí para fazer pagamento da forma digital, da distância, enfim, sem o cartão presente. Um exemplo disso é o e-commerce, que cresceu na casa aí de 45%. A gente está acompanhando o e-commerce como um todo. A gente acha que isso vai continuar, talvez não nessa casa, né, de números, mas esse comportamento de uso maior do e-commerce deve continuar no pós-pandemia. Tive um uso muito forte também do Cielo Superlink, que era uma tecnologia que a gente já tinha, onde você faz venda através de rede social, né? O varejista manda um link de pagamento em qualquer rede social e o cliente recebe, clica e paga. Muito simples. E ele não precisa ter nenhum tipo de loja virtual. Isso, palavras de alguns clientes, salvou muita gente, né? Porque manteve parte da sua venda. A gente, inclusive, integrou, foi o primeiro a integrar solução de frete em parceria aí com um grande parceiro estratégico também, para poder também resolver o delivery para esse lojista que só tinha ali a loja física e não sabia como resolver esse problema. A gente vê crescimento do próprio NFC, pagamento, né, por aproximação, que a gente já vem desde 2014 trabalhando fortemente, agora, como entrou no metrô, enfim, transporte público, agora o Covid traz também um incremento. A gente viu só nesse período de março a agosto mais 50 milhões de transações só em aproximação aí no mercado. E o que explodiu mesmo de uso foi o QR Code. A gente tem e lidera, fomos os primeiros aí a distribuir o QR Code em toda a rede de adquirência, né? Não só nos POS convencionais, as nossas máquinas inteligentes, mas também no e-commerce e no próprio link de pagamento. A gente vê um crescimento muito grande do QR Code, né? Mais de 1.700%. O número assusta, mas aí tem uma explicação também, porque o grande alavancador disso é o uso dos beneficiários do auxílio emergencial.
que a gente foi o primeiro a integrar com a Caixa, e facilitou muito, né, a vida de quem recebia esse auxílio, que estava enfrentando fila, a gente viu isso aí na mídia, enfrentando fila em ATM, etc. E o QR Code está sendo amplamente usado, e também por outras que se integram com a gente. Então, esses são alguns exemplos de soluções digitais que escalaram fortemente agora durante o Covid. O Auxílio foi um projeto interessante para citar aqui, porque a gente integrou com a Caixa em 2 semanas, o que a necessidade traz, né? E era muito importante esse projeto junto ao governo. Um outro projeto que eu queria citar é o nosso envolvimento na parte toda de pagamento instantâneo. Muito se viu aí na mídia, né, o acordo que nós fizemos com o Facebook, com o WhatsApp Payment. Fomos o primeiro no mundo a desenvolver esse tipo de solução com eles. E a gente fica muito feliz de ter sido o processador, né, escolhido para prover tecnologia para esse player, né, big tech player aí, mundial. E a solução é disruptiva sob a ótica do usuário final, porque você manda dinheiro tão simples quanto mandar uma foto, é assim mesmo que foi construído. Um modelo de P2P, né, pessoa para pessoa, 24/7, de muito simples uso. Também uma solução P2M, né, pagamento da pessoa para estabelecimento comercial. E aí a gente tomou cuidado de desenvolver isso usando todos, a gente chama, né, os rails do mercado de cartões, que já é comprovado, seguro, robusto, né, seguindo todas as regras dos arranjos de pagamento, as bandeiras, e a simplicidade também de receber o dinheiro num cartão que você vincula ali no WhatsApp, e com toda a segurança, não só de toda a camada de autenticação e cibersegurança do Facebook, quanto também a segurança que a Cielo sempre trouxe para o mercado. Todo mundo viu também que o Banco Central suspendeu, né? A gente está ansioso para que isso seja rapidamente liberado. Então, estamos aí aguardando ansiosamente que a gente possa escalar, né? Eu, felizmente, consegui usar por um tempinho ali, e esperando agora em tempo de homologação, evidentemente, e vai ser realmente muito, muito interessante para todo mundo, principalmente no Brasil, onde o aplicativo é muito usado. E vale comentar aqui que esse tipo de pagamento instantâneo não é o único que a gente trabalhou. A gente já fez outras iniciativas. O próprio CLOP, que é a nossa carteira digital para o empreendedor, a gente já tem P2P dentro das nossas contas digitais, né? A gente já vem trabalhando nisso, e agora também estamos acelerando aí toda a integração com o Pix, que traz um outro desafio grande para esse mercado e vai mudar muito o mercado de pagamento. E a gente, naturalmente, vai ser um participante direto, já fomos reconhecidos e autorizados a ser um participante direto, agora está em tempo de projeto e entra em novembro. Então, para finalizar aqui a minha fala, quer dizer que a nossa veia de inovação, né, continua fortemente, a gente tem uma história grande aí na indústria, conseguimos hoje unir, né, agilidade, entregas bastante relevantes, né, disruptivas, como foi o terminal inteligente, como foi o Superlink, o próprio WhatsApp agora, ao mesmo tempo garantindo a disponibilidade, a robustez de uma empresa aí que transaciona volumes altíssimos de transações. E dizer que a gente vai continuar assim, e usando todo o nosso ecossistema, né, de parcerias, de startups, enfim, para continuar levando tudo ao mercado. É um momento ímpar, como eu falei, a gente está muito confiante, a gente vai continuar evoluindo. Tá bom? Bacana, obrigado, Danilo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas para o Danilo, para a turma, para o Kleber, para o Fábio, aqui no Q&A, tá? Deixa eu pegar agora aqui, passar a palavra para o Fábio. Fábio, você está num banco que já nasceu digital, né? Então, diferentemente da Cielo, que está se transformando para ser uma empresa digital, o banco já nasceu digital. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é o DNA, né, de um banco digital, né? E quais são os desafios, né, nessa indústria de seguro, né, que você é um dos protagonistas no Brasil, né? O que a gente pode esperar aí do C6 em termos de inovação na área de seguro? Obviamente, aquilo que você puder compartilhar com a gente, mas conta um pouquinho para a gente de como é que está sendo inovar, né, na área de seguros, né, no setor de seguros, dentro de um banco que já nasceu digital. Conta um pouco essa história para a gente aí. Obrigado, Cleiton. Em primeiro lugar, aí eu agradeço a FES Expor pelo convite, e estar do lado aqui dessas feras do Danilo
e do Kleber é uma responsabilidade, na realidade. Falar do C6 bom, é uma grande paixão agora, né? E tentar conjugar transformação digital, inovação e seguros e resseguros é um baita desafio, sem dúvida, né? Eu acho assim, em se tratando do C6, a sua pergunta traz duas verdades. Elas até se apoiam, mas elas não necessariamente significam a mesma coisa, na minha opinião. O C6 tem um DNA de inovação. Sim, ponto. É verdade, né? E o C6 é uma empresa que já nasceu digital. Outra verdade também, né? Mas ser digital e ser inovador não são atributos que coexistem obrigatoriamente, né? Assim, muitas empresas em diversas indústrias têm investimentos enormes em tecnologia, provavelmente até mais que o C6, mas isso não significa necessariamente que isso os torne inovadores, né? Ou seja, eu entendo, respondendo mais diretamente, eu acho que o DNA de inovador é um atributo cultural até. E isso é uma coisa bastante forte dentro do C6, né? E ter uma distribuição digital e não através de agências, como é o caso do C6, é uma decisão estratégica do banco, né? Então, uma coisa, de novo, coexiste com a outra. Agora, de fato, quando a gente combina essas duas verdades, parece que ocorre assim uma ressignificação cognitiva, a gente acha que tudo é uma coisa só, né? Eu entendo que lá dentro do banco a gente trata a cultura de inovação como um certo inconformismo com o óbvio, né? Então, isso é uma aliança enorme com a mudança. A gente proporciona o tempo todo aí um ambiente que é um campo fértil para a criatividade caminhar, para ela andar, e para a atitude ser uma guia da criatividade até desejar inovação, porque, no fundo, eu entendo que a inovação nada mais é do que a criatividade aplicada, a criatividade gerando efeitos na prática, né? Isso, para mim, é inovação. Por outro lado, a arquitetura digital ela constrói um ambiente propício para o curioso, né? Então, acho que as possibilidades investigativas num ambiente digital, elas seriam impensáveis em fichinhas de papel lá. Não vai acontecer, né? Então, se de fato a gente quer oferecer para o nosso cliente algo surpreendente, e a gente quer, né, a gente tem que conhecer ele bem, né? E a tecnologia ajuda demais a fazer isso. Agora, falando de transformação, eu li outro dia uma frase, transformação digital, li uma frase que eu queria, curta. Transformação digital é sobre usar a tecnologia para solucionar problemas tradicionais. Eu meio não concordo integralmente com isso, né? Eu acho que sim, digitalizar a sua empresa, você vai derrubar silos né, vai aproximar áreas, vai permitir melhores painéis de controle, melhores tomadas de decisão. Isso, na prática, automatiza mais as operações. Ok, né? Mas eu também entendo e tento aplicar isso na minha área lá de seguros. Eu entendo a transformação digital como uma forma de uma experiência integrada, entre a empresa e seus clientes, né? E aí com o objetivo de oferecer uma jornada melhor. Eu acho que a gente tem que ser muito mais capaz, eu acho um grande ponto da transformação digital, de entender os eventos da vida do cliente, né? Entender o momento e fazer ofertas oportunas de produtos ao invés de pegar coisas da prateleira, né? Quando a gente conversa com os fornecedores do mercado, eles falam de produtos de prateleira e tal, é justamente esse tipo de coisa que eu não acho que a gente vai ter que fazer. E eu não acho que a transformação digital precise de prateleiras, para falar a verdade, né? Então, assim, acho que as empresas passam pelo processo de transformação digital, elas passam a ser capazes de inovar na medida que envolvem e satisfazem melhor aí os seus clientes, né? E, ao mesmo tempo, você ainda tem aí, provavelmente, uma redução de custo e talvez um time to market melhor, né? Os clientes podem esperar uma experiência muito melhor, sem dúvida, né? E acho que os dados vão ajudar a gente moldar
melhor isso para o seguro, não tenho dúvida nenhuma. Seguro dentro do Bank Assurance Digital, ele só vai ter sucesso se a gente conseguir fazer isso. Então, em contraponto a essa frase aí que eu li, eu acho, e sendo um pouco provocativo, né, eu entendo que transformação digital é justamente ser capaz de solucionar problemas que ninguém sabia que tinha, né? Porque os tradicionais é fácil, né? Então, eu inclusive acho que esse é o maior desafio aí da indústria de seguros e resseguros. E por quê, né? Vamos agora falar do seguro. Se a gente parar para pensar, desde a origem do mercado, a pessoa que é dona do risco, né? A pessoa que tem um risco conhecido, a iniciativa de solucionar esse risco, ele fazia indo a algum lugar, ele ia a algum porto buscar ali os brokers que faziam as anotações, e hoje em dia isso pode ser feito através de aplicativos, mas passou por telefone, fax, telex e coisas do tipo, né? Mas para que esse modelo funcione, em primeiro lugar, o dono do risco ele tem que ter a percepção do risco, ele tem que saber que ele tem um risco na mão dele, né? E a percepção de risco tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de discernir sobre o que é risco, né? E que tolerância esses indivíduos têm com esses riscos que são detectados. Isso está lá na origem do processo da compra do seguro, né? E além disso, tem uma componente social também que atua sobre essa tolerância do indivíduo e a percepção que ele tem. Então, o seguro começa com um grande caldo de emoções, né? Isso sem falar no momento do tempo, que, por exemplo, a gente está passando agora. Então, por conta da pandemia, o seguro de vida, evidentemente, teve aí uma maior percepção, né? Não o seguro de vida, né? Mas a vida ou o risco de vida foi exponenciado e aí, adivinha, as pessoas vão mais atrás de seguros, né? Então, assim, acho que o desafio do mercado é justamente, o mercado de seguros e resseguros, é justamente esquecer esse negócio de prateleira, né? Deixa isso para lá, e passar a identificar aí nos seus clientes ou ajudar os seus clientes a compreenderem que riscos eles estão potencialmente expostos e nem sabem, né? Isso, para mim, fecha justamente com o que é a transformação digital. Através dos mecanismos de dados e etc., que a gente aí, obviamente, vai se aproveitar ao máximo do conhecimento que a gente tem do cliente para ser oportuno na entrega. E acho também que o seguro tem que aprender, de um modo geral, a começar antes da decisão de compra e terminar depois de um eventual sinistro, né? Vamos alargar essas possibilidades, vamos fazer aquilo que não é só pagar o seguro de vida, por exemplo, né? O que fica depois disso, né? Tem muita coisa para ser feita nesse desdobramento e, evidentemente, sem a tecnologia, sem a transformação digital, isso seria, com fichinhas não ia rolar, né? Não ia dar certo. Bacana. Você acha que esse setor de seguro está pronto para ser disruptado no Brasil? Olha, o setor de seguros, ele sempre foi muito capaz de correr atrás das inovações, né? Então, se a gente caminhar 100 anos para trás, um pouco mais, não existia carro, passou a ter carro, então tem seguro de carro. Não existia avião, passou a ter avião, então tem uma indústria de seguro aeronáutico, né? Então, assim, a área de seguros, ela sempre teve uma capacidade de se moldar à sociedade, às inovações muito grandes. Agora, eu acho, a resposta é sim, eu acho que sim, portanto, ela vai acompanhar as mudanças. Talvez a gente ainda esteja, isso é só uma visão minha, talvez a gente esteja num momento de tecnologias intermediárias, e talvez as pessoas ainda estejam, no bom sentido, brincando com as tecnologias e chegando ali perto da regulamentação, vendo o que pode fazer e tal, para chegar lá no momento final. Eu brinco com as pessoas que eu acho que a gente está no momento Blu-ray da tecnologia de seguros, né? Quer dizer, acho que isso em breve vai ficar obsoleto e vai ter uma coisa que vai ficar mais duradoura. Mas, sem dúvida, não, a indústria de seguros ela é resiliente, ela é forte, ela é altamente regulamentada, é um negócio muito sério, na verdade.
Então, eu tenho certeza que sim. Talvez dure um pouquinho, demore um pouquinho mais. Porque aí a gente está falando de duas coisas, né? Seguro e seguro dentro de banco. É uma outra coisa diferente ainda, né? Mas se depender de mim, vai ser disruptado logo, inclusive. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu passar a bola agora para o Kleber aí. Obrigado também, Kleber, pela presença, bem-vindo. A gente sabe que a Amazon tem um conjunto de princípios de liderança muito fortes, né? E eu queria entender como que esses princípios eles ajudam, né, no processo aí de inovação de vocês. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, depois eu queria que você traçasse um panorama da inovação no Brasil, já que você tem uma visão bem assim geral de várias indústrias, né? Eu queria que você traçasse esse panorama para a gente, assim, como é que você vê o Brasil na questão da inovação, né? Uma coisa é o C6, outra coisa é uma Cielo, mas quando a gente pensa no Brasil, como é que está a questão da inovação? Como é que você vê isso, né? Então, bom, bem-vindo. Legal, Cleiton, obrigado. Eu tenho aqui amigos da FESA, vários deles, e dois clientes e parceiros em estágios, e a gente vai falar isso durante a conversa. Acho que o Fábio do C6 iniciou a jornada dele com a gente, então a gente sabe o que é essa transformação e desafio digital, e o outro, o Danilo, que tem feito inovação no dia a dia conosco. Eu acho que esse é motivo de orgulho estar aqui. Acho que, olhando as duas perguntas, as suas, ela passa pelo primeiro contexto, que vamos chamar assim, os princípios de liderança que norteiam um pouco do que a Amazon e a AWS traz. Acho que o primeiro deles, Cleiton, que é a obsessão pelo cliente. Acho que esse daqui, em qualquer momento que você vive na sua história, qualquer coisa que você faça de inovação, transformação, qualquer que seja a palavra, a obsessão pelo cliente começa por tudo. E a gente fala, tem alguns jargões internos, que é o working backwards, que tudo começa pelo cliente e você faz de trás para frente. Então, tudo que é relacionado à inovação, ele tem a ver com desenvolvimento a quatro mãos. Ou seja, hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve junto, e dois dos clientes que estão aqui, a gente desenvolve em conjunto. A gente desenvolve a quatro mãos. 90% do que a gente faz, a gente solta praticamente algumas inovações por dia, ela é feita a quatro mãos para poder atender esse motor como um todo. Eu acho que um segundo parâmetro, dos 14 leaderships, eu selecionei 3 para falar aqui hoje. Ele começa com o que a gente chama com a contratação do que a gente chama de construtores. Ou seja, hoje, no mundo tecnológico, do que a gente falou aqui, você ter pessoas na sua estrutura que você consiga contratar e capacitar para essa jornada é fundamental. A jornada da transformação digital, ela começa por pessoas e pela cultura. Não tem como você fazer a inovação, não tem como você fazer isso a não ser nesses dois pilares. E é por isso que o processo nosso da AWS de contratação é tão forte e de capacitação. A gente falou muito aqui, e eu vou te falar da inovação no futuro, mas a capacitação técnica hoje é fundamental para qualquer executivo que queira continuar nessa jornada. Por que eu falo com executivo? Que eu, particularmente, eu e toda a minha equipe, nós somos certificados. Eu sou certificado, todo mês eu tenho uma capacitação numa tecnologia nova e faço uma prova para poder passar por aquele momento, ou seja, contratar pessoas que têm um espírito de construtores e fazer com que isso seja o dia a dia da inovação, ele é fundamental. Em cima disso, você tem um conceito que para nós é muito importante e que tem a ver com essa linha do cliente, que é a confiança. Então, é o trust que a gente chama desde o cliente, que a gente ganha a confiança dele de seguir a jornada. A jornada da inovação ela é longa, então o processo de confiança que você tem que ganhar do cliente é fundamental. No nosso caso, em reduzir preços em mais de 80 vezes. No nosso caso, em inovar em nome do cliente. Então, a gente tem algumas coisas. E 3 fatores que a gente chama mecanismos são fundamentais. Acho que um deles é empoderar
a gente empodera muito o funcionário para que ele tome a decisão. Eu acho que o segundo dele é tomada de risco, hoje mais do que nunca, e a gente teve um exemplo interno que poucas pessoas sabem, mas a Amazon em algum momento pensou em construir um celular, e depois de investir algo como 400 milhões de dólares, no dia que o Jeff Bezos chegou numa sala e todo mundo tinha um celular da Apple e da Samsung, ele viu que tinha alguma coisa errada ali, e ele acabou com o projeto, mas isso surgiu para nós a oportunidade de lançar o Kindle, lançar outras tecnologias, ou seja, tudo isso na inovação está inserido dentro desse contexto. E acho que, por último, que a gente usa muito, que é o conceito de Two Pizza Team, que é as nossas estruturas são pequenas o suficiente, empoderadas o suficiente para tomada de decisão num grupo de pessoas que consiga comer 2 pizzas. Se come pouco, tem mais gente, se come mais, tem menos gente, então esse é o processo. E para falar de inovação, Cleiton, para finalizar, assim, eu sou um otimista de Brasil. Porque eu sou qualquer cenário que você... E eu gosto de usar exemplos reais. C6 Bank, um banco que alguns anos atrás tomou a decisão de ir a mercado, de sair de uma estrutura de inovação, e é o que é hoje, no curto espaço de tempo. A gente tem vários exemplos como esse de startups que estão vindo. Eu acho que a Cielo, que lançou um modelo de pagamento de inovação no mercado disruptivo. Então, assim, eu acredito que a inovação no Brasil é a única forma da gente sair do patamar que a gente está. Eu acredito que a gente tem o potencial de capacitar milhares de pessoas em tecnologia, de ter essas pessoas conseguindo empregos melhores. De inovação, a gente tem Gimpass, a gente tem Quinto Andar, a gente tem vários unicórnios que são capazes de fazer com que a gente consiga crescer e capacitar um país desse tamanho que pode fazer uma virada significativa com a tecnologia. Então, esse é o meu lado otimista de que a inovação faz parte do nosso DNA e vai continuar sendo. Então, vai ser uma figura de ponta a ponta, e obrigado pelo convite. Não, imagina, obrigado. Ainda continuando com você, assim, para o empresário brasileiro, né, que tem o seu negócio e ele quer começar esse processo, por onde ele começa, né? Quais são as dicas que você daria para esse empresário que precisa de ajuda nessa questão da transformação digital? Muitas vezes ele não tem o Danilo, né? Ele não tem o Fábio. Como é que ele faz, né? Por onde ele começa? Eu acho que ele começa mentalmente, Cleiton. Eu tenho vários exemplos de empresas, e aqui, às vezes, quando você começa com uma página em branco, é muito mais fácil você construir uma casa, você constrói em cima dos parâmetros que você quer. Quando você tem um legado, ou seja, quando a casa já está construída, o modelo é mais difícil de você fazer isso. Então, o que começa? Ela começa pelo mindset do empresário. O empresário tem que tomar a decisão dizendo, hoje, a questão de migração da nuvem, ela não é mais uma questão se eu vou ou não, é como eu vou e quando eu vou. Isso acabou virando um modelo de poder fazer uma virada mais forte, que é trazer inovação. Então, eu diria que o primeiro conselho é assim, hoje a nuvem veio para ficar. Não tem como, e o Fábio pode ser um exemplo aqui da quantidade de novos negócios e velocidade, e o Danilo também, que ele sabe disso, a velocidade que ele consegue soltar um novo produto numa tecnologia de nuvem versus qualquer outra tecnologia é um diferencial gigantesco. A facilidade de você começar com um custo baixo. Por que as startups tiveram uma alavancagem muito forte? Eu sou engenheiro, no começo da minha carreira eu queria ter montado uma empresa e Harvard outro dia soltou um dado que, na época que eu me formei para montar uma empresa, o custo médio de montagem de uma empresa saía $500 mil. Hoje, com $2.000, você monta uma empresa na nuvem. Então, acho que são esses os parâmetros que o executivo tem que entender, que a inovação tem que ser parte do business dele. Isso é uma decisão top-down. Isso ou ele se conscientiza que ele tem que migrar ou não tem como fazer. E para isso,
cultura e pessoas é chave nesse modelo. Então, talvez seja essa daí uma mensagem que eu queria deixar. Querem complementar aí, Fábio e Danilo, essa pergunta? Por onde começa? Por onde um pequeno empresário, médio empresário começa? Eu concordo com o Kleber. A questão do mindset é a principal. Pois, obviamente, você tem que escolher bem, né, os parceiros, se aproximar, entender um pouco mais. Ainda que você não tenha um time, como você falou, de tecnologia, mas sim, então, em quem você vai se escorar, né, para você poder iniciar a jornada, que é uma jornada, e vai ter que aprender com isso, né? Tem um lado técnico, tem um lado financeiro, que é diferente quando você fazia aqueles projetos mais longo prazo, grandes ciclos, né? Se você não for tão pequenininho assim, se você tiver um financeiro do lado, ele vai ser o primeiro a falar, poxa, mas eu vou perder previsibilidade. E aí, no fundo, se você começar a entregar, né, e realmente girar rapidamente, mostrar para toda a organização que está funcionando, que está conseguindo fazer mais com menos, ou pelo menos mais com o mesmo. Eu acho que, olhando o pequeno, ele deveria escolher com quem ele vai casar aí e realmente começar a usar a tecnologia de nuvem, né, as APIs, os microserviços, tudo ajuda. E aquela dor do passado de integrar, né, fazer uma integração de uma tecnologia com a outra, que era muito difícil, hoje em dia se faz em poucas horas. Assim. Um desenvolvedor acabou de sair da universidade consegue fazer uma integração usando todas essas tecnologias muito rapidamente. Então, acho que é por aí. Se fosse falar também aqui um pouquinho sobre empresas maiores, no fundo também tem a ver com mindset, mas obviamente aí você tem um legado, você tem a casa que o Kleber comentou, e fazer a transformação muito isoladamente, eu não acredito muito nesse modelo. Então, tem muito estudo em cima disso. Você faz, se você já é uma corporação, média, grande, você pode até fazer um aplicativo legal fora, fazer alguma iniciativa, né, de mudança no entorno do seu core, mas para você fazer uma mudança no teu core, você tem que fazer dentro. E aí você tem que contar com senioridade, com sponsor. Provavelmente você vai precisar de um mix entre pessoas de dentro e pessoas de fora, vai ter que fazer uma mudança grande de perfil. Algumas pessoas vão se adaptar, outras não. Então, o lado cultural é muito pesado. E a gente vê isso, né? Então, tecnologia, produto, negócio e recursos humanos, né? O lado mais gente, gestão, esse trio, né? Tem que ser um núcleo duro para fazer o movimento. E a tecnologia também é um desafio? Principalmente quando você está acostumado a mexer só com tecnologias mais próprias ou mais antigas, quando você olha esse mundo novo, né, o que se abriu. Mas a boa notícia é que tem muito parceiro e muita gente já super capaz para fazer esse movimento técnico. Então, tem um desafio técnico, mas eu também tendo a concordar, e não só para o pequenininho, mas o médio e o grande, o principal desafio ele é cultural, ele é você realmente botar um mindset. O tema de risco que se colocou aqui, né, a questão dos MVPs, né, a gente aqui está há 3 anos trabalhando no nosso programa de transformação, só esticando mais um minuto aqui. E a gente ficou 1 ano praticamente só nas tentativas. A gente escalou depois de um primeiro ano de investimento. E aí você começa, e aí muito... Decisão é top-down, né? Não a hierarquia, mas a decisão é top-down. E aí você tem que rapidamente ver qual time que você vai conseguir girar, e aí vem 1, 2, 5, aí depois que você começa, já está na 5ª squad, você escala. No nosso caso foi muito fácil escalar para 20, 30. E aí a formação começa a simplificar a estrutura, e aí toda a organização começa a ver o time to market, que realmente o resultado ele é muito melhor. É uma ideia, um produto novo que a gente até 2017, início de 2018, a gente fazia um produto completamente novo, né? Da concepção ao lançamento. De 12 a 14 meses, hoje a gente faz a cada 3, 4 meses. Né? E produtos que a gente já tem, né? Que já está rodando, novas features, e a gente chama, né, da evolução incremental, a gente fazia a cada 2 meses, 2 meses e meio, a gente faz a cada 3 semanas. E muito tem disso das novas tecnologias, subir um ambiente, né, numa nuvem. A gente até fez uma matéria em cima disso, e o meu pessoal aqui mais especializado no assunto falou, demorava X tempo e agora é infinitamente
mais rápido, mas é muito grotesco. Então, a gente consegue colocar uma squad para trabalhar muito rapidamente, que antes a gente tem que ter uma preparação. Enfim, essa é uma longa história. Eu tendo a concordar que é mindset, né, decisão, e aí vem a tecnologia, que, aliás, está disponível. Essa combinação é que vai levar ao sucesso. Eu vou ter... Deixa eu tentar complementar o que o Danilo e o Kleber têm para dizer. É uma coisa muito fácil, né? Você pode imaginar, né? Eu concordo, tá bom, concordo com os dois. Se quiser, eu te mando uma outra pergunta aqui, então. Peraí. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Vilaça, que ele fala o seguinte, vou deixar você complementar, mas eu vou emendar a próxima pergunta aqui da audiência, que ele fala o seguinte, gostaria de saber quanto o Covid acelerou a adesão do Open Innovation e quais modelos têm sido mais adotados. Beleza, então deixa eu só tentar complementar bem rapidinho. E como eu não sou bobo de tentar falar o que eles já falaram, eu vou falar do contrário. Eu acho assim, o que deve ser evitado, né? Eu acho que a primeira coisa, eu tenho visto isso demais, a primeira coisa que se deve evitar é aquela famosa paixão pela solução e deixar o problema para depois, né? Ou seja, o Kleber falou disso, foco absoluto do cliente, né? A menos que você tenha os 400 milhões de dólares que o chefe do Kleber tem para jogar fora um projeto, eu sugiro que a primeira coisa você olhe realmente para a necessidade do seu cliente, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado e tem muita gente boa fazendo esforço danado para essas apólices aí que liga e desliga e tal. Beleza, eu acho isso bacana, é um esforço tecnológico enorme e você imaginar as regulamentações e tudo que você tem que contornar para permitir que o seu cliente ligue a apólice de seguro de vida dele de qualquer lugar do cosmos, eu acho isso fantástico realmente, é muito legal, né? Agora, a pergunta é a seguinte, quantos clientes têm a intenção de, antes de dormir, tirar o óculos, a dentadura e tal, desligar o segurinho de vida dele e no dia seguinte de manhã acordou, vai lá e liga o segurinho de vida dele, de preferência antes de tomar o remédio em jejum, né? Vai que engasga, né? Então, assim, eu acho que... Eu não estou dizendo que não tem alguém que vai adorar ligar e desligar o seguro de vida. Acho que sim, mas será que esse é um caso... será que isso não é um caso aí de paixão mais pela solução do que pelo problema, né? E acho que uma segunda coisa para tomar cuidado, para evitar, é não tentar digitalizar o processo de ser humano, né? Então, assim, todo dia a gente toma, sei lá, dezenas de milhares de decisões o tempo todo, né? Então, acho que a gente tem que ser capaz de entender, não de enquadrar o seu cliente, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter aplicativo que tem lá modo balada, modo depressão, modo procriação, modo inverno no Alasca. Quer dizer, não tenta digitalizar ou digitalizar o seu cliente, né? A tomada. Tenta entender e apoiar, né? Então, eu diria essas duas coisas. Não se apaixona tanto pela solução, não, e deixa o seu cliente, ajuda ele, não enquadra ele, não. Não, excelente, excelente complemento. Deixa eu voltar agora para a pergunta do Ricardo Vilaça, eu quero começar por você, Fábio. Eu vi os três, gostaria de saber o quanto o Covid acelerou a adesão do Open Innovation e que modelos vocês vêm adotando. Olha, de onde eu olho, lá de dentro do C6, eu acho que não acelerou, não. Eu acho que já era assim que a gente fazia as coisas mesmo. Acho que o processo de buscar o que as pessoas estão fazendo de novidade e tentar enquadrar isso na nossa oferta, isso é meio default lá para a gente, né? Assim, talvez em outras áreas, não sei, ou talvez uma área que esteja talvez começando um pouco mais, para a gente é fundamental, na verdade a grande palavra que a gente tem é integrar, né? A gente tem que integrar soluções diferentes o tempo todo, com parceiros o tempo todo, e de que maneira a gente vai transformar isso numa daquelas soluções que o cara fala, nossa, isso é primeiro mundo demais o que está acontecendo aqui. Né? Isso é muito bom, né? Então, desculpa, eu não sei se o Covid acelerou. Honestamente, não sei aí, Kleber e Danilo, se vocês têm essa percepção. Para mim,
continua sendo fundamental, como sempre foi, desde o pré-Covid. Minha opinião aí. Eu acho que talvez aí um complemento, né? Mesmo para empresas que já trabalham com esse tipo de estratégia, né, de inovação aberta, conversando com outro colega, acho que a aceleração que o Covid trouxe de você ter que se digitalizar, em alguns casos, acelerou também a adoção, por exemplo, de uma solução, de uma startup, ou de uma aquisição. Que eu vi acontecer, não aconteceu na Cielo, provavelmente disso, mas já vi acontecer nesse período, como teve que escalar muita solução ao mesmo tempo, as próprias áreas internas de tecnologia, vou chamar assim, tinham ali as suas prioridades, e se você tinha ali alguma startup já meio que pré-homologada, num movimento onde você está conectado com o hub, por exemplo, de inovação, que você já conhece, não que você começou naquele momento, você já tinha feito uma prova de conceito, esse tipo de coisa, você olhou diferente, na minha opinião, para ela. Puxa, eu estou com um gargalo aqui interno, então vou aproveitar essa startup que eu acabei de homologar, que eu estava ainda em tempo de POC, vou tomar um pouco mais de risco e vou inserir ela aqui na minha arquitetura, na minha composição. Isso eu vi acontecer em um outro caso, um colega. Na Cielo, especialmente, a gente tinha feito essa adoção, né, real, como eu comentei, mas ela aconteceu pré-Covid, não poderia dizer que durante o Covid. Então, a gente teve a felicidade de ter saído com algumas tecnologias, como o Cielo Superlink, que eu falei, cresceu muito, a gente já tinha desenvolvido antes, e aí a gente escalou depois, né? E usando, sim, inovação aberta como estratégia. Então, acho que é por aí. Talvez tenha acelerado sob essa ótica. Em algumas empresas não, porque já estavam, como você bem falou, com suas iniciativas bem alinhadas. Está no mudo, Kleber. Está no mudo. Você está no mudo. Está no mute aí. Tá no mute, agora sim. Agora sim. Agora foi. Algumas não foi só acelerar, mas como sobreviver. A gente olha que algumas empresas que têm um viés mais tecnológico, mas a gente teve clientes nossos que não tinham capacidade de colocar toda a sua força de trabalho trabalhando remotamente, acessando dados de forma remota e mantendo produtividade. Então, você tem extremos, clientes nossos que tiveram que fechar lojas de uma hora para outra e transformar o seu modelo de negócio para um modelo online, de uma hora para outra, olhar como é que ele ia entender os dados do cliente, mostrar. Então, acho que o que esse momento trouxe foi sim uma aceleração de inovação, de pensar diferente, de forma de sobreviver. Eu acho que essa Open Innovation, o conceito de alguns clientes mais maduros que já vinham nessa linha, que deram uma sequência, e outros que estavam em estágios diferentes, que a gente precisa, como organizações, ajudar até a acessar ou fazer isso que a gente está fazendo aqui, uma conversa remota ou algumas coisas, e que muitas vezes tem a ver com tecnologia, várias vezes tem a ver com educação e várias vezes tem que ter um aprendizado. Eu acho que o melhor que tem de tudo isso eu vou voltar para o Fábio do que aconteceu com o nosso celular, não foi perder o dinheiro, foi aprender com o erro e a partir daí se alavancar mais ainda. Eu acho que esse é um pouco do que fica do mindset. Uma pergunta aqui, Kleber, começar para você aí, pergunta da Klinger, como lidar com o desafio das empresas sensíveis ao OPEX na contratação de serviços em nuvem? Acho que é a pergunta dela. Esse é bem um mindset que ele, aos poucos, por isso que eu digo, aos poucos ele tem que ser mudado. Por quê? Porque quando você tem uma empresa que você tem... Eu vou tentar traduzir isso num modelo de carro, tá? Que a gente sempre usa. Hoje eu tenho o meu carro, que eu gastei algumas unidades de dinheiro para comprar, eu pago o meu seguro, eu deixo ele na garagem, quando eu saio com ele, eu mudo. E assim, como é que eu migro isso para começar a usar o Uber ou usar o patinete? Então, o conceito das empresas, quando você compara esses dois mundos, dizendo assim, poxa, eu tenho a segurança da minha infraestrutura que está ali, que já está, de certa forma, amortizada, versus uma facilidade, uma agilidade do outro ponto.
O grande desafio que vem de tudo isso, Cleiton, é no momento que eu tiver que fazer a minha troca de carro. Então, é no momento onde eu tenho que pegar mais uma quantidade de dinheiro grande para fazer uma atualização tecnológica grande versus eu ter a flexibilidade, a agilidade de poder, quando necessário, eu ter um aluguel de um carro melhor ou ter a agilidade de um patinete. Eu acho que na tecnologia está acontecendo a mesma coisa. Você tem ciclos de mudança tecnológica e você tem que colocar esses dois fatores. Nenhum fator só para quem já tem um carro que eu paguei, que já está tudo, faz sentido eu começar só a usar uma tecnologia? Não. Por outro lado, ao longo da história isso faz. Então, o OPEX e o CAPEX está nesse mesmo sentido. Todos os clientes no Brasil que hoje tem uma tecnologia que está se tornando um pouco mais obsoleta, que tem um custo de update muito maior, esses clientes deveriam estar pensando numa jornada de nuvem. Ela começa a um custo menor, ela traz agilidades melhores e ela traz um nível de competitividade muito maior. Então, eu acho que esse é um pouco dos fatores que deveriam ser levados em conta, porque efetivamente o custo da jornada da nuvem ele é menor, mas ele não é o principal fator. O principal fator é o que o Danilo mencionou aqui. Quando ele colocou que ele desenvolvia alguns sistemas em algumas dezenas de dias e hoje ele desenvolve em alguns dias, isso é time to market, isso é diferencial competitivo. Legal. É isso. Bacana. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Se eu pudesse complementar até, Cleiton, rapidinho. Claro, não sei se a pergunta vem de empresas grandes, mas podendo colaborar um pouco. Se você é uma empresa que tem, várias linhas de OPEX, você tem uma oportunidade, ainda que você não consiga comprovar, para você iniciar essa jornada, de tentar fazer um combinado aí com o seu financeiro e tentar tirar de outro lado. Sempre tem alguma alternativa. Nosso caso foi assim, tá? Já tinha uma infraestrutura própria. Então, assim, não é que a vida não é fácil. A gente não ganhou um incremento de OPEX para poder fazer. A gente teve que tirar de outro lado, sacrificar um pouco. Então, se você é uma empresa média e grande, normalmente, por mais que você tenha estratégias de redução de custos, de OBZ, sempre você vai conseguir compensar, na minha opinião, e pelo menos para você começar a fazer a jornada de uso. Aí você vai ver um pouco do que o Cléber falou, porque no total, né, o TCO, né, desse negócio, e aí ele se paga, né? E a questão do negócio, e outra, o top line que vem junto também. Né? Falando aqui do bottom line, né, da despesa e tal, enquanto que isso vai gerar de oportunidade. E aí você começa a provar que faz sentido e você começa a escalar. Então, nada como uma necessidade ou um momento, obviamente. Se você está no momento de troca, aí é sem dúvida a hora que você pode mais. Tentando colaborar aqui, ainda que você não esteja no momento de troca, como foi o nosso caso, a gente tinha uma demanda nova, uma estratégia nova, que a gente queria fazer, ainda que tivesse esse desafio, óbvio, e no nosso caso, como companhia aberta, buscar resultado é essencial, a gente é sensível ao PEC, mas sempre tem uma oportunidade de você equilibrar. Obviamente, se você é uma empresa menor, fica mais difícil. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do César, que ele fala assim, que ele entende que os produtos disruptivos e inovadores, com o tempo, eles se tornam também commodities, né? Então, na visão de vocês, qual é o tempo hoje, né, que um produto inovador está virando uma commodity? Quanto é esse lead time hoje? É muito rápido? É anos? É meses? Quanto que é isso, assim? Quanto que um produto inovador, disruptivo, ele fica commodity? Se eu puder até comentar, né? Se você pensar em indústria de pagamento, a maquininha ou a exclusividade das bandeiras, né? Elas duraram anos. Né? A gente pensar, a exclusividade que eu quero chamar é de, você lembra, né? Uma bandeira só era aceita numa maquininha, outra bandeira não tem maquininha. Então, acho que depende muito das regras, né? Do regulador, né? Da questão de competitividade, que o Brasil é olhando muito para isso. Mas se você tem uma indústria que você está aí nadando quase que sozinho, né? E pagamentos foi assim, se a gente olhar até 2010, com 2 empresas só trabalhando nisso, então demorou muito tempo para comoditizar, né? Essas empresas estabeleciam seus produtos e preços e a indústria os clientes tinham que aceitar e que se adaptar. Depois
teve uma certa abertura e aí, em 2015, o mercado acabou de abrir. Então, acho que a questão regulatória no setor que você está ajuda muito a questão da competição. E se você está num cenário competitivo, aí sim é muito rápido, porque sob a ótica tecnológica, eu não acho essas barreiras, elas despencaram. Qualquer competidor pode copiar o teu produto usando tecnologia muito rapidamente. Então, se você está num cenário competitivo, eu diria que é muito rápido, meses, para você copiar hoje um produto. Se você tiver foco, a tecnologia está disponível, você vai conseguir fazer. Agora, se você tiver um cenário onde realmente tem uma questão de competição aí mais light, vamos chamar assim, a tendência é alongar esse prazo. Muito bom. Se eu puder, Por posso favor, complementar? por favor, por favor. Eu entendo, evidente, eu entendo a questão da comodização de um produto e a prateleira. O que a gente vai tentar fazer é que não exista prateleira na ótica do cliente, né? Então, o que a gente tem é um grande mosaico de soluções, um grande painel, e à medida que eu tenho a capacidade, via transformação digital, de compreender o momento de vida desse cliente, a necessidade dele, eu seria capaz, ou devo ser capaz, de reorganizar esse mosaico e fazer uma oferta oportuna para ele, né? Então, eu diria que é claro que aquilo que foi feito para um cliente eventualmente está disponível para o outro, mas acho que é nosso desafio, aí justamente a transformação digital funcionaria para isso, da ótica do cliente, é como se existissem lá no C6 200 milhões de escaninhos para cada habitante do país, né? E ali o cara vai se servir da maneira mais oportuna possível para ele. Então, essa é a visão que eu tenho desse. Embora eu entenda que, como o Danilo falou, em lato sensu, né, a tecnologia faz as coisas serem copiadas ou melhoradas rapidamente, né? Mas eu acredito demais na inovação como uma recombinação de coisas. Então, nesse sentido, eu espero que o nosso cliente nunca perceba que ele está comprando uma coisa de prateleira. Muito bom. Estamos chegando aí, caminhando para o final. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui. A gente tem aqui dentro da X4 uma das HR Techs que a gente tem, chama Skillio. É uma plataforma voltada para desenvolvimento de comportamentos, de competências, né? E uma competência que a gente trabalha, que a gente acha que é fundamental nesse contexto que a gente está falando, é a curiosidade, né? Onde curiosidade é o interesse pelo novo, pelo diferente e pelo desconhecido. Eu queria ouvir cada um de vocês, como vocês nutrem a curiosidade de vocês, né? Como é que vocês trabalham cada um. E aí a gente encerra, porque já estamos aí chegando perto das 8 aí, né? Mas eu queria como cada um de vocês nutrem essa competência de curiosidade. Deixa eu falar primeiro, senão eu fico sem ter o que falar de novo. Vai lá. Não, esse ponto é fantástico e eu, na verdade, é um ponto que eu adoro. Eu, pelo menos, eu nutro a minha curiosidade, eu faço isso criando repertórios diferentes em assuntos diferentes, né? Então, se eu ler a mesma coisa que todo mundo está lendo para resolver o mesmo problema, a chance da solução que eu for desenhar, que eu vá desenhar, ser idêntica de todo mundo é muito grande, né? Então, eu curto demais outros assuntos, eu curto arte, eu curto filosofia, eu curto esportes, enfim. Eu acho que é a formação, uma certa curadoria em assuntos, num repertório que te enriqueçam. Isso, alguma coisa que você viu em algum lugar, o processo criativo, especificamente na construção de uma obra de arte ou numa solução científica, isso me interessa demais. E esse processo ele pode quase sempre ser aplicado para muita coisa. Então, sem dúvida, para mim é criar um repertório diferenciado. É isso que eu faço. Show. Kleber e Danilo, não sei quem quer. Quem Vai lá, Kleber, aí? pode ir, Kleber. Eu vou concordar com vocês dois e vou. Vai lá, vai lá.
Quer que eu... Tá no... Noite ele tá... Foi. Cleiton, eu vou contar um pouco da minha história, um mix de história profissional e um mix do momento que eu vivo. Ou seja, a minha história profissional, eu acabei mudando de posições ao longo da minha história, e o conceito de adaptabilidade é um conceito que eu tive que trazer muito, ou seja, sair de uma IBM para ir quase para uma startup, que era a Sun. Nesse momento, eu aprendi a ser um country manager, que eu tive que ter capacitação em Harvard, eu estudei em Stanford, eu estudei na Singularity, ou seja, eu acho que essa curiosidade, por um lado, em momentos profissionais da minha vida que eu sentia carência de conhecimento, eu buscava não só na leitura, mas na capacitação. Eu fui presidente da Bematec, onde eu tive que comprar uma série de empresas e por trás disso tem metodologia, e eu fui fazer um curso na London Business School, eu tive que fazer o PGA, ou seja, sempre nutrir o conhecimento. O conhecimento hoje é mandatório para qualquer pessoa, qualquer executivo, em qualquer tipo de carreira. Eu acho que no segundo momento, que é hoje o que eu vivo, quando eu mencionei que eu faço um treinamento por mês, quando eu tenho que leitura, hoje, capacitação interna para nós, principalmente pessoas que estão envolvidas no cenário de inovação e tecnologia, é uma questão de sobrevivência. Então, não tem mais aquele... É o que o Fábio mencionou, ele acaba se nutrindo de várias informações em geral. Eu acho que hoje capacitação online, você tem de tudo para todo. Eu acho que pensar de formas diferentes, você tem que se nutrir mentalmente de coisas, desde o yoga até um curso de teatro, ou seja, hoje é uma questão de sobrevivência. E só para finalizar, eu acho que isso não tem idade. Eu acho que hoje, quando eu vejo pessoas com um histórico que ainda estão sentados e se nutrindo intelectualmente, o que eu posso dizer assim, esse ciclo nunca acaba. A única forma de você continuar podendo agregar valor pessoalmente e para as empresas e para a comunidade é você ter essa curiosidade inata, que é uma questão de sobrevivência e que tem a ver com a adaptabilidade. Muito bom. Obrigado, Kleber. Aí, Danilo. Legal. Sobrou para você finalizar agora. Fica difícil agora. falar, né? Depois dessa história do Kleber o Fábio, coitado, sentiu isso no webinar inteiro. Agora você tem um gostinho aí, pô. Viu só? Mas acho que assim, acho que só para uma você ver como é que é. Tô degustando aqui. Acho que a gente tem que incentivar as pessoas realmente a pensar diferente, né? A realmente entender o cliente, entender os competidores, porque e sair daquela coisa de se ficar só na sua caixinha, só no seu processo. Então, a gente que está em posição de comando, né, de senioridade, incentivar realmente as pessoas. E quando a gente pensa hoje nas squads, né, trabalhando juntas em prol de um benefício maior, essa curiosidade ali, eles sentem um time, não é mais só fazer o meu pedaço, todo mundo está curioso, está querendo famoso dar pitaco, né, recomendar, sugerir coisas no pedaço do outro, e aí isso fica mais natural, não tem mais aquela coisa de você está entrando no meu pedaço ou não, e todo mundo está trabalhando em prol de um benefício único. Então isso tem a ver com empoderar as pessoas também, né, para construir. E mesmo que daí saiam 10 sugestões que não façam sentido, vai vir uma 11ª uma hora que vai fazer sentido. Acho que a gente tem que realmente incentivar. E interessante, eu venho aprendendo muito em cima disso. A gente tomou uma decisão de 1 ano e meio para cá, se não me engano, acho que é isso, em internalizar o nosso time de design, né, de UX, de CX. E a gente terceirizava basicamente toda essa equipe. E esses caras de design, a gente de novo está aprendendo com eles. Já são curiosos por natureza. Né? Eles querem entender tudo o que está acontecendo, porque eles querem realmente dar a melhor experiência. E ao ter internalizado e colocado esse time mais senior, junto com as squads, para a gente aqui está sendo um benefício enorme. Então, e para quem não tem isso na veia, né, você está do lado e você realmente ensina a incentivar que aquela coisa, nas deles aí pode falar alguma besteira, porque daqui a pouco vai vir alguma coisa muito legal. Então não tenha vergonha, não tenha nenhum receio de se expor.
acho que é por aí, cara. Um olhar aqui de incentivar e dar abertura para que as pessoas pensem diferente, sugiram, e daí você vai conseguir realmente fazer algo diferente, como foi dito, né? E achar alguma alternativa de diferenciação que vai fazer sentido para o negócio. Você também estuda muito, Danilo, que nem o Fábio, que nem o Kleber, assim, você também está sempre buscando certificação, fazendo curso fora do Brasil, curso presencial, online, também tem essa mesma pegada que os dois? Cara, acho que não como eles, viu? Vou ter que me mexer aqui. Mas sim, eu procuro de tempos em tempos estar me atualizando. Também fui para Stanford não faz muito tempo, né? Passar lá uma especialização, entender essa questão da transformação digital dentro das grandes corporações. Procuro também, quando eu não estou fazendo propriamente isso, mas eu estou participando com outras pessoas da própria Cielo, por exemplo, ou nas empresas coligadas, e entendendo algum tema super diferente aí. Então, esse aprendizado também on the job, eu acredito muito nele, não só ir para uma universidade. Então, a curiosidade também vem daí. E eu estou tendo a oportunidade, felizmente, de sentar em alguns conselhos de empresa coligada, alguns projetos que não estão ligados diretamente à minha função. E aí você traz aprendizado sem número nenhum. Mas eu acho, aqui até com o incentivo do Kleber e do Fábio, está na hora de dar uma atualizada fora aí, viu? Ou aqui mesmo no Brasil, viu? Que tem uma boa aqui. Eu acho super importante, eu incentivo que todo mundo realmente aproveite até o tempo de pandemia, né? Quase que não tem call. Use o tempo da meia-noite às 6 da manhã para fazer um curso online, porque não dá tempo, mas a gente dá um jeito. Muito bom, excelente. Gente, eu queria agradecer. Kleber, quer falar? Uma certificação para ser um Practitioner Certified da AWS, que aí Boa, show. Boa. Muito bom, convida a gente aí. Bom, Fábio, Kleber e Danilo, super obrigado. Em nome da FESA, queria agradecer aí a disponibilidade e contribuir com a gente aqui nessa série aí de 5 webinars. Esse é o segundo. Queria agradecer também a todos os participantes e agora a gente vai para o terceiro, próximo webinar, a gente vai aprofundar no tema cultura, né? Falamos aí de dados, falamos de inovação hoje. O próximo bate-papo aí vai ser sobre cultura. Então, obrigado a todos aí. Boa noite. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.